aí, pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao meu canal. Quem nunca assistiu aquelas telenovelas, principalmente quando a temática ali, né, o pano de fundo, né, são o Nordeste. E geralmente sempre tem uma beata, né, para representar ali a ala católica, né? A gente tem aí Tieta, que até voltou recentemente aí por Vale a Pena Ver de Novo. A gente tem na minissérie aí Gabriela e também no Guardião, a Indomada e tantas outras. Não tô só dizendo não, eu posso provar. Tieta é quem Garcia das marrompeiras. Gente, só uma pausa aqui, só para dizer que hoje eu botei esse óculos aqui também por conta do calor aqui que tá aqui na Bahia, gente, tá demais. Aí para fazer uma maquiagem aqui tava complicado, porque suando, derretendo. Aí eu falei, não, vou botar pelo menos um óculos aqui para ficar aqui mais apresentável para vocês, tá bom? Mas vamos pro vídeo. O isolamento, a humilhação corporal foram um meio comum na expressão do fervor religioso, que se espalhou entre os leigos do século XVI e XVII. Foi no início da Idade Moderna que a Europa católica viu-se intensificar o movimento da renovação religiosa. E durante a Reforma Protestante, o clima instaurado pela guerra religiosa ampliava o gosto pelas manifestações extraordinárias, pelas visões e revelações, ao mesmo tempo que se multiplicavam edições de livros religiosos voltados para a alta espiritualidade. As biografias de santo e histórias de vidas devotas atraía um público cada vez maior, projetando modelos de santidades da época medieval e do início da Idade Moderna. Esses 2 séculos foram bem generosos na produção de santo nos países da Espanha e Portugal, onde a reforma protestante teve pouco impacto. Se eram muitos os santos, também eram muitos os candidatos à santidades. Para além dos beatificados e canonizados pela Igreja, muitos outros surgiram e logo caíram no esquecimento, pois foram reconhecidos como santos somente pela comunidade local. Assim, procurando inibir as práticas de devoção a santo e santas não canonizados, o Papa Urbano VIII, por decreto do ano de 1625 a 1634, deliberou que a Igreja somente reconheceria a santidade de alguém que tivesse sido objeto de culto público. Um lugar ao lado de Deus significava que a possibilidade de união divina aliada ao projeto de realizar uma vida santificada constituiu parte dos sonhos dos homens e mulheres no início da Idade Moderna. Esse interesse, juntamente com a literatura com ênfase em técnicas oracionais, acabou por atrair não só os religiosos, mas também os leigos, que identificavam e buscavam nesse modelo uma trajetória espiritual. Entre esses leigos estavam as beatas, no qual obtiveram um grande destaque. Tais mulheres geralmente adotavam o hábito e um cordão e praticavam o árduo exercício espiritual. Ainda que as leigas viviam reclusas em sua casa e não rara às vezes tinham seguidoras que reconheciam seu papel como orientadoras espirituais. Algumas deram origem à casa de recolhimento ou beatários, que era um centro onde se isolavam com suas adeptas. Uma situação híbrida entre o modelo do convento e a vida secular.
A entrada nos conventos exigia que as candidatas tivessem um dote a ser pago, o que impedia de muitas de realizar o sonho na busca da santidade, a não ser adotando um estilo de vida de reclusão e exercitando as técnicas oracionais, muito em voga naquele tempo. Comumente, as beatas tinham um guia espiritual ou um confessor, que se tornavam responsáveis pelos registros biográficos de suas devotas espirituais, bem como exigia também das beatas a escrita de suas experiências, visões e revelações. Não foram poucas as que acabaram perseguidas pela Igreja através da Inquisição, justamente porque suas experiências escapavam do controle da Igreja. Um exemplo disso foi o caso da beata Arcângela Henriques, que esteve à frente de um reconhecimento de mulheres na Serra da Estrela, em Portugal. A beata começou a expor os seus tumultuosos pensamentos e bênçãos divinas, além dos seus projetos religiosos. Entre eles, havia eventos sobrenaturais e chegou ao ponto de ter uma paixão carnal com seu orientador. Uma de suas colegas denunciou após um missionário tentar beijá-la na boca. Tanto o missionário como Arcângela foram presos e sentenciados pelo Santo Ofício. O modelo de vivência espiritual da renúncia aos prazeres e o contato com o sobrenatural encontrou seu suporte na circulação de um ideal religioso que conferia uma experiência íntima com Deus. A multiplicação de textos religiosos em defesa da oração mental na Península Ibérica daria uma grande contribuição a esse movimento, sensibilizando um vasto segmento do mundo dos leigos, ao lado de religiosos, para os caminhos da contemplação. Apesar do controle da Inquisição a respeito da veiculação dessa literatura, no decorrer do século XVII, essas obras tiveram várias edições. Tratada como forma de oração em seus diversos graus, na intenção de unir pessoas, essas literaturas que de maneira diferenciada atraía inúmeros interessados na elevação da alma. O envolvimento e a atração exercida pela vida mística podem ser constatadas também pelos inúmeros processos movidos pela Inquisição contra aqueles que procuravam experimentar uma vida de comunicação direta com Deus. A Igreja reagiu contra os riscos de opiniões ou doutrinas que discordavam da posição oficial ou ortodoxa da Igreja. Houveram várias perseguições a movimentos religiosos considerados seitas místicas, como foi o caso dos Alumbrados na Espanha. A Igreja mantinha uma vigilância bem atenta sobre os místicos, beatas, milagreiras e visionárias, além de praticar a censura sobre os livros publicados por este. E tudo isso fez parte dos anos de 1500 até 1699, arrastando-se até os meados do século XVIII, em 1700. A fomentação desse ideal iria atrair várias pessoas para uma experiência religiosa de mortificações, seduzidos com a possibilidade de chegar à união divina entre um grupo de pessoas.
Em Lisboa, foi famoso o grupo que se reunia na casa de Sousa Tavares, sob a orientação do Frei Francisco de Porciúncula, que ensinava a oração do reconhecimento, elaborada pelo frade Francisco de Osuna, escritor religioso espanhol. Kenga pra fora, Kenga, sai da minha casa, Kenga. Vai expulsar essa Kenga, expulso eu. Na minha procissão não entra Kenga, muito menos manto de Kenga. O padre não quer Kenga, nem manto de Kenga na procissão. Tu não passa de uma Kenga. Alguns personagens bíblicos compunham o modelo eremítico do início da Idade Moderna. Personagens do Antigo Testamento seriam amplamente retratados com esse modelo. Um dos exemplos é Moisés e Elias. Moisés foi o primeiro a se retirar ao deserto e é apresentado nos escritos como aquele que abandonou a corte faraônica e enfrentou as dificuldades do deserto por 40 anos, onde recebeu a missão de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Já o profeta Elias, cansado das perseguições, fugiu para o deserto e, sem forças, pediu a morte ao Senhor. Um anjo se apresentou a mando de Deus, provendo de alimento e orientando em sua peregrinação. Não foram apenas os modelos masculinos que preencheram o imaginário coletivo. Alguns personagens do Novo Testamento foram apresentados como símbolo de figuras solitárias. Entre elas estão Maria Madalena e Maria do Egito, ambas ex-prostitutas, que foram amplamente representadas no período, não só nas pinturas e esculturas, mas também como temas de sermões. A atração pela vida eremítica compunha este quadro. Alguns centros religiosos constituíram importância capital no imaginário ibérico no início da Idade Moderna. Muitos eremitérios, chamados de deserto, tornavam-se uma referência em função dos rigores da vida espiritual praticada e um símbolo de uma vida de santidade. Esses eremitérios geralmente situavam-se em lugares afastados e de difícil acesso, e por isso mesmo esses centros adquiriram fama, tornando-se um lugar místico no imaginário das pessoas da época. Um desses centros em Portugal se localizava na Serra de Arrábida, acho que é assim que pronuncia. Pertencia à Ordem dos Franciscanos Caputinos. O local ficou conhecido como um lugar sagrado, sendo uma grande referência para os leigos e religiosos em meados dos anos de 1539. Segundo a descrição dos cronistas, os religiosos andavam descalços com um hábito grosseiro e suas celas eram pequenas, sem nenhum ornamento, e viviam com pouco e dormiam em cortiças. A serra contava também com várias cavernas e grutas, onde vários frades optaram em viver nesses locais, longe do modesto convento onde residia a comunidade. Um deles foi o Frei Agostinho da Cruz, que viveu isolado por 14 anos. Esses religiosos projetaram para a comunidade uma imagem de santidade que acabaria por sensibilizar alguns segmentos da sociedade lusitana. Essas obras literárias da história portuguesa e a influência dos franciscanos na segunda metade do século XVI não era só sobre as massas populares, que sempre eram sensíveis
sensíveis às expressões sinceras de penitência e humildade, mas também tinha a influência das casas nobres, como, por exemplo, a família Bragança e os Alveiro. Outro centro eremítico de Portugal, que ganhou fama e tornou-se tema de vários poemas, foi o convento de Santa Cruz de Bussaco, construído entre os anos de 1628 e 1630. O rigor ali praticado pelos religiosos projetaria uma imagem de santidade daqueles que ali passavam. Já na Espanha, os franciscanos do século XV já possuíam os seus eremitérios. As práticas de espiritualidade desenvolvidas ultrapassaram os muros do convento, influenciando inúmeros leigos. Famosos foram os locais de retiro, visto como centro de santidades. Possivelmente foram a partir deles que se difundiram algumas doutrinas que seriam apropriadas pelos leigos e outros religiosos, que foram acusados de alombrados e tais seitas místicas. Aberto aos interessados, tanto como os religiosos e os leigos, sendo homens e mulheres, nesses primeiros centros surgiram os visionários, as beatas, as milagreiras e os profetas, entre outros tipos de personas. Apesar de nem todos os grupos terem se formado ali, sabe-se, contudo, da influência exercida pela literatura franciscana sobre os eremitas e as beatas. O frade Francisco de Assuna, em seus vários textos, orientava que os leigos deveriam ficar longe dessas práticas. O mesmo, mais tarde, foi acusado pela Inquisição de ser um alombrado. Porém, suas orações de recolhimento influenciou muitos religiosos e leigos do século XVI a praticar o isolamento. A divulgação desses escritos feitos por padres do deserto tiveram no século XVI um papel que não se pode negligenciar. O sacerdote que se tornou o santo São Jerônimo teria uma grande presença no início da Idade Moderna, não só na literatura, mas também nas representações iconográficas, o que demonstra a força do ideal eremítico nesse período. Ao louvar a vida eremítica e os rigores da vida espiritual dos solitários do deserto, São Jerônimo tornou-se um modelo virtuoso a ser representado. O tema de São Jerônimo, enfrentando as dificuldades do deserto, foi um dos prediletos dos artistas do período barroco. Outro eremita do deserto, que iria fornecer o modelo de vida a ser seguido, foi o santo São Paulo. E foi pelos escritos de São Jerônimo que Paulo tornou-se conhecido por enfrentar as dificuldades do deserto, sendo Paulo conhecido como o primeiro eremita. Um lugar idealizado do espaço eremítico para muitos artistas e símbolo recorrente dessas figuras era a gruta. Um outro elemento recorrente nesses quadros era a caveira, assinalando a insignificância da vida e o triunfo da morte sobre todos os prazeres terrenos. No deserto, o solitário enfrentava uma série de adversidades. Seu corpo é submetido a todo tipo de provação. O penitente é confrontado com o demônio e vence, ao superar todas as tentações, humilhando seu corpo e punindo a sua carne. Havia um caráter nostálgico ao lembrar os monges e monjas da grandeza dos santos padres, além das matrizes ideológicas, fazendo com que houvesse a multiplicação dos desertos na Península Ibérica.
Santa Teresa de Ávila foi uma freira que estava bem desgostosa com os conventos da Ordem Carmelita, ao qual ela ingressou, e achava que as colegas estavam relaxadas e as mesmas já não cumpriam com as regras do convento. Em 1562, ela fundou a Ordem das Carmelitas Descalços. Seu plano era reavivar regras antigas e mais estritas, suplementando-as com novos regulamentos, como as 3 disciplinas de flagelação cerimonial todas as semanas e também o abandono do uso do calçado. O modelo foi um sucesso, multiplicando os vários eremitérios dessa ordem religiosa. As províncias espanholas contaram com vários desertos das Carmelitas Descalços nos anos de 1592 e 1606. Esse estilo de eremitério das carmelitas e os franciscanos se estenderam para além das fronteiras ibéricas, chegando à Itália, ao México, na Polônia e na Rússia. Ocupando um lugar de destaque na espiritualidade monástica, os desertos corresponderam a uma expressão de fé evangélica e espiritual. Os monges do Ocidente, principalmente aqueles ligados à experiência sobrenatural, sentiram-se fascinados pelo ideal da santidade, representados pelo deserto. No início da história do monequeísmo, os enclausurados do Egito consideravam que somente quem está no deserto original permitia a solidão total que os levaria à perfeição, considerando o lugar sagrado no qual exercia nos religiosos uma grande atração para este tipo de prática. Esses ideais de reclusão, em diversos momentos na história cristã, ressurgiam com força, em momentos de crise ou quando algum valor religioso era ameaçado. Um exemplo foi a crise do século XI, em que dividiu a Igreja Católica em 2 vertentes, sendo ela o catolicismo romano e a Igreja Ortodoxa Oriental. Nessa época foi fundado por São Bruno a Ordem dos Cartuchos, já no fim do século XI. Uma das principais características dessa ordem era o rigor das penitências e o desejo pelo afastamento da sociedade. Os cartuchos têm uma visão de uma vida semi-emerítica, onde misturava as regras do estilo de vida emerítico juntamente com as regras do cenobotismo, caracterizado pela vida em comunidade, com divisão de tempo de trabalho, oração e liturgia, herdadas pelo maniqueísmo beneditino. E em 1500, quando a Reforma Protestante chegou na Idade Moderna, o movimento dos eremitas e beatas voltaram com força, no mesmo modo de prática de solidão e muita penitência e oração. Na mesma época, o absolutismo tomava conta e o capitalismo chegava com força. E a crença na política controlada pelo povo logo entrava em crise. E em muitas cidades deu lugar a governos autoritários. Apesar da reforma protestante ter agariado muitos seguidores, as beatas e os eremitas foram protagonistas do imaginário dos leigos e religiosos, que de forma diferenciada acreditavam na conquista espiritual, na suspensão dos limites do corpo e na busca de um lugar ao lado de Deus. Gente, só uma pausa aqui para o vídeo, já está quase acabando, mas eu gostaria de falar que agora eu também estou no TikTok. E lá estou trazendo alguns vídeos curtos de curiosidades históricas, opiniões também, né? Além disso,
eu estou fazendo a leitura desse livro aqui, Maria Antonieta. Aqui falam que é a melhor biografia dela, né? Do escritor Stefan Zweig, acho que é assim que fala. Eu vou trazer trechos do que eu estou lendo, de curiosidades vinda desse livro aqui. Além desse livro, também tem esse outro aqui, Amantes, uma história de outras. E, cara, é muito interessante esse livro. Tem até aqui já umas marcações, né? Inclusive, aqui tem a história da amante de Santo Agostinho, que se tornou, né, um eremita mais tarde. Aí que relata, antes dele se tornar padre, bispo e se tornar um santo, né, como foi a vida dele. E ele tinha uma amante, da qual, aqui no primeiro capítulo, fala que era aquelas amantes que tinham um papel dúbio, né? Dúbio não, duplo. Ela era tanto amante, mas vivia uma vida de mulher casada, mas por algum motivo elas jamais poderiam se casar com estes homens. E Santo Agostinho é um deles, né? Aí lá, se vocês quiserem ir aqui no TikTok para ver os relatos dessas amantes, né, as histórias dessas mulheres, além da história lá de Maria Antonieta, que está aí no meu top rainha, né? Vai lá no TikTok e me segue, tá bom? Voltamos agora para o vídeo, né? Vamos finalizá-lo. E aí, gente, gostaram do vídeo? Tem um outro texto que eu estou querendo trazer aqui para o canal sobre a teoria da Arca de Noé, que Noé teria aportado aqui nas Américas após o dilúvio, e que esse lugar aqui onde a gente mora era cheio de animais estranhos. Vocês querem esse vídeo? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários para mim trazer essa história, né? Ou melhor, trazer essa teoria. Obrigado por assistir o meu canal. Não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever. Beijos e até o próximo vídeo.